desejo repartir com o Senhor nesta noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, apenas a parte B, que diz assim: enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei. Amém? Podem sentar, no nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós estamos na ceia, e sempre quando acontece a ceia, a gente tem uma grande preocupação em trazer algo que venha servir de alimento para os nossos queridos irmãos que fazem parte da Igreja de Cristo na Terra. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós procuramos uma mensagem para pregar, para falar à igreja, nós nos preocupamos pelo fato de que nós não estamos falando em uma mera reunião, mas sim numa esfera espiritual, porque a Igreja de Cristo é espiritual, nós precisamos dar conta de tudo aquilo que falamos diante de Deus. Por esse motivo nós precisamos meditar na Bíblia Sagrada com muito tremor e temor, sabendo que a palavra de Deus, ela não voltará vazia, antes ela vai e faz o que lhe apraz. E para a noite desse dia, Deus colocou no meu coração, eu quero compartilhar um pouco da Bíblia e um sonho que eu tive esta noite, que talvez seja um sonho que seja importante para alguém que esteja aqui nesta noite. Não contei nem para minha esposa esse sonho, mas vou revelar aqui nesta noite. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós somos comparados como um vaso. Aqui é bem verdade que o texto que eu li vai falar de que Deus chamou Samuel para que fosse até a casa de Jessé e ungisse um rei para Israel, porque Deus já tinha rejeitado Saul. Mas o que eu quero tomar como base aqui é: enche o teu vaso e vem. Deus sempre precisa de pessoas que estejam em pé na sua presença. Eu não sei se eu já falei aos senhores aqui nesta noite, mas o apóstolo Paulo, ele é chamado por Deus como um vaso escolhido. Se você olhar em Atos capítulo 9, versículo 15, a Bíblia diz que quando Deus falou a Ananias que fosse até onde estava Saulo, o Ananias refutou para não ir até onde estava Saulo, devido à fúria que esse homem carregava contra os cristãos. Mas quando o Ananias tenta rejeitar a ordem de Deus, Deus diz a Ananias que ele era para Deus um vaso escolhido. Um vaso escolhido por Deus. Então, quando Deus se refere, é muito interessante a palavra vaso, porque quando nós discernirmos a palavra vaso, está falando é que Deus usa. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim: vamos lá na congregação que lá tem um vaso de Deus? É aquela pessoa que tem o dom de cura, dom de revelação, dom de profetizar, e aí você corre porque você viu que naquele lugar tem até. Isso se tornou há um tempo atrás um grande problema, que as pessoas procuravam, não sei se ainda procuram muito, casas de profetisas, de profetas, e acabavam acontecendo alguns problemas, porque nem sempre Deus tem uma mensagem para entregar, e o profeta não quer despedir ninguém vazio, e acaba entregando uma profecia que não era de Deus, e aí as pessoas saíam daí, e as coisas não aconteciam, e eles ficavam dizendo que Deus mentiu no que falou. Deus não mente, Deus não falha, Deus não erra, Deus não tem sombra de variações. Quando Ele fala, a não ser que eu saia da sua presença, caso contrário, todas as palavras de Deus sobre a minha vida se cumprirão se eu estar na sua presença. Então, quando a Bíblia fala de vaso, Ele está dizendo que vaso é uma pessoa que vai ser usada nas mãos do Senhor. E o apóstolo Paulo pegou isso desde o começo do seu ministério até o final. Você vai ver que ele disse lá na segunda carta que ele escreveu a Tito, ele disse assim que cada um seja um vaso de honra, santificado e idôneo para o uso
da casa do Senhor, preparado para toda boa obra. Então, quando nós estamos comparando um crente com um vaso, nós não estamos forçando o texto da Bíblia, nós estamos comparando que você é um vaso escolhido por Deus. E esse vaso escolhido por Deus, ele só tem valor por causa do conteúdo que há dentro dele. O vaso de si próprio não tem valor. Eu estava olhando esse vaso antes de começar a pregar, eu estava vendo que esse vaso, além de ser um vaso, ele é transparente. E nós devemos ser transparentes também. Esse vaso aqui está refletindo o que tem dentro dele, ou está transparecendo o que tem dentro. E se nós tirássemos esses enfeites, esses caquinhos de madeira, essas folhas verdes, essas rosas brancas, essas cores brancas aqui, e deixasse apenas o vaso, não chamaria atenção. Ainda que é uma flor artificial, mas ela está chamando a atenção pelo caso de ser um local de enfeite. E aí você diz assim, pastor, mas o vaso deve estar apenas no altar? Não. Qualquer lugar que você colocar o vaso, ele vai dar um destaque. Pode ser aqui, pode ser lá embaixo. Às vezes você vai a uma festa na igreja central, nas escadarias, em cada hall, em cada patamar de andar, tem um vaso. Para quê? Para enfeitar, para chamar a atenção. O crente, no sentido espiritual, ele deve ser esse vaso. Só que esse vaso aqui, sem enfeite, se tornaria um vaso sem chamar a atenção de ninguém. O que está abrilhantando esse vaso, o que está trazendo um brilho especial a esse vaso, são o que está dentro dele e o que está por cima dele. É um sinal de que esse vaso suporta coisas preciosas. Trazendo para o lado espiritual, nós somos da mesma forma. Nós de nós mesmos não temos nada. O próprio Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 1 a seguir, ele disse que sem mim nada podereis fazer. Tudo que acontece na nossa vida, se cantamos, se pregamos, se tocamos, se louvamos, se evangelizamos, se oramos, se visitamos, tudo isso é porque Deus tem colocado dentro do nosso coração para fazer essas coisas, para fazer esta obra. E o importante também é nós destacarmos que cada um de nós deve nos purificar de toda sorte de impureza. Nós temos uma zeladora que cuida dos vasos aqui. Mas se nós fôssemos fazer uma busca minuciosa, nós encontraríamos, quem sabe, algumas sujeiras nas folhas, dentro das folhas. Se nós tirássemos, nós encontraríamos, quem sabe, uma poeira na borda do vaso. E quando Deus procura limpar a nossa vida, vocês viram o que o Edson falou aqui, ele estava um pouco distante de Deus, e ele precisava, quem sabe, de um puxão de orelha, e vai tocar justamente naquilo que é mais sentimental do casal, o filho. O marido pode estar doente, a esposa pode estar doente, a gente consegue, porque o adulto fala, o adulto diz onde dói, o adulto diz o que sente, mas uma criança, você fica inerte, sem saber tomar a atitude que vai ser tomada. E aí você tem que fazer o quê? Colocar tudo aos pés do Senhor, para que Ele venha fazer a limpeza. E às vezes, nós estamos passando por processos na nossa vida, que é um processo de limpeza espiritual que Deus precisa fazer em nós. Às vezes nós estamos enfermos, às vezes nós estamos com dificuldades, às vezes nós estamos enfrentando crises, porque Deus quer nos chamar para mais perto dEle. Deus quer nos chamar para mais junto dEle. Porque quando nós temos, nós esquecemos de Deus, nós esquecemos de buscar ao Senhor. E aí nós temos que ver que se alguém se purifica das coisas impuras desse mundo, ele se torna um vaso santificado. E como é que eu vou santificar o meu vaso? Tem pessoas que digam que nós devemos só cuidar do interior, o exterior não importa. Não, a Bíblia diz assim, espírito, alma e corpo seja todo santificado ao Senhor. Ou seja, a limpeza ela não é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. É necessário que nós deixamos a palavra de Deus entrar no nosso coração e ela venha fazer a limpeza que precisa ser feita. Eu não consigo mudar a atitude de ninguém se o Espírito Santo não trabalhar na vida de vocês. Tanto é que o próprio Jesus disse que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus que trabalha no meio da igreja, que trabalha no meio do povo, é que vocês vão dar frutos. Ele também diz que o Espírito Santo fará você lembrar de todas as coisas que você ouve e aprende, porque o Espírito Santo, o HD é incalculável. Você compra um computador com uma HD de 1 tera, 2 tera, 4 teras e começa a armazenar. Agora eu tenho lugar para armazenar um monte de coisa, mas quando você vê o seu HD de 1 tera,
ou de 4 tera, ou de 6 terabytes, você já viu, já está lotado, porque você guarda tudo quanto é coisa. É sistema do ser humano, guardar tudo que junta, tudo que vê, uma arruela, um parafuso, aquela caixinha, aquela dispensa, aquele lugar de esconderijo, que às vezes a esposa diz, para que tanta coisa, para que tanta bagunça? Às vezes você vai no meio daquela bagunça, resolve um problema de uma torneira. Eu guardei, só para está aí, está deitado, está dormindo, está arrebatado, está ali, está por aí. Por isso que eu vi meio deitado. Está deitado, está sobrando? Levante a mão, saiu, estamos na rua. Volta para Deus. Não quero lá na rua. Começa pela minha casa. Isso aí. Aqui é tudo assim. A gente às vezes guarda as coisas e fica guardando. Um dia eu guardei uma torneira, irmão, quase 4 anos. 4 anos uma torneira velha guardada. Para que guardar uma torneira velha? Guardada numa caixa. Um dia a torneira do tanque deu um problema. Vai, deu certo. Coincidência, não sei, mas deu certo. A torneira do tanque deu problema, não fechava mais. Eu fui lá na torneira velha, que estava estragada, uma parte de baixo, não estava estragada o que eu precisava. Desmontei a torneira velha e arrumei a torneira. Pastor, é barato uma torneira? É barato, mas se você conseguir consertar, melhor ainda. Sobra aquele dinheiro que você gastaria de 50 reais na torneira. Conserta a torneira usada, porque eu tinha uns guardados. Isso é tendência do ser humano guardar. Todos têm uma dispensa de guardar as coisas, de guardar as coisas velhas. Tem gente que diz, você pode entrar em todos os estabelecimentos da minha casa. Agora, naquele quartinho você vai, o quartinho da bagunça, é o quartinho que você guarda um cabo de vassoura, é o quartinho que você guarda uma vassoura velha. Para que guardar uma vassoura velha? Porque vai servir um dia. Um dia você vai lavar o muro, você precisa de uma vassoura velha. Se jogar tudo fora, você tem que lavar o muro e comprar uma vassoura nova. Então, você guarda porque é o instinto do ser humano guardar, tem dó de jogar as coisas fora, porque custou um preço, custou dinheiro, irmão Dionísio. A gente guarda, tem a caixinha da bagunça, está lá, a ferramenta, principalmente o homem, né? Tem gente que não é marceneiro, por exemplo, eu trabalho com um pouquinho de tudo, mas eu tenho tudo que você precisa. Eu tenho furadeira, não vou prestar também, não vou dizer, não presto. Tenho furadeira, tenho plana, tenho marquita, tenho serra, tenho tico-tico, tenho parafusadeira, tenho furadeira, tenho milho, tenho prumo, tenho pé de pedreiro, mas não empresto para ninguém. Só se me devolver no mesmo dia, sabe por quê? Aprendi que tudo que a gente tem que conservar. Tem gente que não tem nada, né? Tem pedreiro que vai trabalhar numa obra, não tem uma colher, não tem um prumo, não tem um milho, não tem uma mangueira de bater nível. Eu não faço nada disso, mas tem tudo guardado. Por que você quer isso? Vai que um dia eu perco o emprego de pastor, eu vou fazer muro, eu vou fazer casa, eu vou fazer piscina, eu vou fazer qualquer coisa, porque eu sei trabalhar, eu não morro de fome. Se hoje eu perder o emprego, eu vou operar máquina, eu vou trabalhar nessa escavadeira, eu vou trabalhar em trator de cera, porque a Bíblia diz que o vadio não come do trabalhador, ele vai comer sempre. Se não come aqui, come lá, se não come lá, come aqui, porque quem trabalha não merece fome. Voltando para o vaso, a gente guarda um monte de coisa em casa. E no sentido espiritual a gente também guarda. A gente vai guardando coisas que não precisa guardar e que vai impedindo a operação do Espírito Santo na nossa vida. E quando Deus chamou Samuel, ele disse: tu enche o vaso, porque o vaso está vazio. Enche o vaso vazio não dá para usar. Por que, Senhor? Porque quando você vai precisar de óleo, onde você vai precisar de poder, onde você vai precisar de mostrar que você vai derramar óleo sobre a cabeça, e o óleo aqui é um símbolo do Espírito Santo. Posso fazer isso também. Se eu olhar para o livro do Hernandes Dias Lopes, ele vai falar sobre as faces do Espírito. Ele vai dizer sobre o que o Espírito Santo representa: fogo, água, vento, óleo, tantas coisas que nós podemos representar o Espírito Santo, mas aqui ele é representado como óleo. Quando Davi recebe a unção do óleo, o derramamento do óleo sobre a sua vida, diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus se apoderou de Davi quando o óleo desceu sobre a sua cabeça. Pastor, eu quero ser cheio da graça de Deus. Prive-se da imundícia deste mundo, prive-se das coisas que corrompa a santidade de Deus, e você vai ser vaso de honra para ser usado nas mãos do Senhor. Uma outra coisa, Jonatas, que o vaso precisa ter é posição. Todo vaso tem posição. O vaso, a posição dele está em pé. Se ele estivesse deitado, ele não teria um brilho. Bem verdade que hoje, pela tecnologia se multiplicar e tendo tantas invenções, eles fazem uns vasos hoje que ele fica meio deitado assim, mas não totalmente deitado. Por quê? Porque se você quiser plantar uma flor, precisa regar, ele não vai desperdiçar o líquido derramado dentro dele. Então a posição do vaso é em pé. E falar em pé espiritualmente é falar de crente vivo, é falar de crente que conhece Deus ainda, que ainda ouve o Espírito Santo, que fala com Deus, que tem uma intimidade com Deus. Em pé está dizendo assim: olha, eu ainda estou vivo espiritualmente, Senhor, eu ainda consigo mandar glória a Deus para
cima, eu ainda consigo orar, eu ainda consigo ler a Bíblia, porque eu estou em pé, eu estou vivo espiritualmente, e eu estou aqui, Senhor. E o Senhor diz assim: eu também estou aqui para te abençoar. Estar em pé é a condição do vaso. E a condição do vaso? Ó, que cada um saiba possuir. A Bíblia não está dizendo que o pastor que tem que cuidar dos vasos, não. Cada um de nós. Eu não tenho os atributos de Deus. Eu não sou onipresente, eu não sou onipotente, nem onisciente. Eu não consigo saber o que o Jonathan está pensando agora. Eu não consigo, mesmo que eu fique olhando para ele ou para todos os obreiros aqui, eu não consigo saber o que vocês estão pensando. Então eu não tenho condições de purificar o vaso de ninguém aqui. A Bíblia diz que cada um de nós, eu tenho que cuidar do meu vaso. A Bíblia nunca ensinou que um obreiro, ou que um dirigente, ou que alguém deve cuidar do vaso do outro. Não, senhores. A Bíblia ensina que cada um de nós devemos possuir o nosso vaso em santidade e honra. Cada um de nós devemos cuidar de nós mesmos. Porque se nós cuidássemos, aqui na leitura da ceia, se nós cuidássemos de nós mesmos, e se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não precisaríamos ser julgados por ninguém. Porque nós sabemos o que nós somos diante de Deus. Ninguém melhor do que você, além de Deus, sabe como você está na presença de Deus. Por isso que Deus, eu venho orando a semana, e hoje eu fiquei na oração, depois de estar na escola, meditando nesse texto, que o vaso tem que estar em pé, e a condição do vaso é santidade e honra. Quem veio na vigília, quem gosta de orar, nós temos as vigílias cada 2 meses. Nos meses ímpar, nós temos a vigília aqui. Nos meses par, nós temos a vigília na central. E por falar em vigília, você já guarde isso. Dia 7 de junho é a nossa participação. Mocidade, adolescente, criança, ciclo de oração masculino, ciclo de oração feminino, vocal dos casais, idade de ouro. Todos nós vamos participar de uma grande vigília, que é a nossa cooperação do setor 6, na vigília dia 7 de junho. Agora, se a condição do vaso é santidade e honra, também o conteúdo do vaso, por que o vaso tem que estar em santidade e honra? Porque o conteúdo que vai entrar no vaso é santo. Você entendeu? O conteúdo que vai entrar no vaso é santo. Diga comigo, o conteúdo que vai entrar no vaso é santo. E se o conteúdo que vai entrar no vaso é santo, ele não vai habitar em vaso que não esteja santificado. Ele entra para purificar. Vocês já assistiram o pastor Oswaldo, com muita propriedade, deu um estudo aqui sobre o coração do homem. E você vê que quando o Espírito Santo entra no coração do homem, ele entra com o intuito de limpar. Só que ele não força ninguém a nada. Ele vai falando, ele vai trabalhando. E se você deixar, as coisas velhas vão saindo para fora, e as coisas de Deus vão enchendo o seu coração. Por que há uma dificuldade de sentir o manifestar de Deus? Porque as pessoas não querem mais pagar um preço para sentir a presença de Deus. Vir para a igreja e voltar do mesmo jeito tornou-se rotina. E o cristão não vive de rotina, o cristão vive de novidade de vida. O cristão não vive de costume, o cristão vive de renovação. O cristão não vive de saudosismo, o cristão vive olhando para o futuro, sabendo que a qualquer momento Jesus vai vir buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja e levá-la para o céu. Quem está esperando Jesus e crê, entende o que eu estou falando. Levante a mão um instante agora, irmão do Senhor. Talvez você queria uma mensagem mais light, mas não é isso que Deus quer que eu. Uma outra coisa do vaso, depois de ter um conteúdo, a Bíblia diz que, Atos capítulo 11, versículo 24, porque era um homem bem cheio do Espírito e de fé, e muita gente se uniu a ele. Quem é esse homem, pastor? Barnabé. Barnabé é um homem que não aparece muito no
cenário bíblico, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. Era um vaso que, quando se colocava na presença de Deus, você vai ouvir falar muito dos apóstolos, de Pedro, de Tiago, de João, mas quando você vai conhecer uma pessoa anônima, chamada Filipe, André, pessoas que não estavam, quem sabe, com um nome muito relatado nas Escrituras, mas eram homens, quando trazia alguém, estava crendo no milagre. Você vê na multiplicação dos pães e dos peixes, que Jesus perguntou para o líder: você vai ter que dar de comida para toda essa gente. E o líder, o chamadão Pedro, um homem que se destaca, que se sobressai, diz assim: olha, 300 dinheiros seria insuficiente para alimentar tanta gente. Aí aparece uma pessoa, um vaso, que está no meio da multidão, diz assim: Senhor, aqui nós temos um menino com 5 pães e com 3 peixes. Um homem que acreditava em Deus, um homem que sabia que Deus poderia fazer um grande milagre com aqueles pães e com aqueles peixes. E Jesus manda ou pede que as pessoas se sentem na relva de 50 a 50, enquanto eles iam alimentando a multidão, eles iam tirando os pães e tirando os peixes, e os peixes e os pães não se acabavam. Tem gente que pensa que a providência de Deus, ora, eu estou precisando de dinheiro, Deus vai mandar 50 mil. Não acontece desta forma. Deus vai fazer o seguinte: Deus vai manter aquilo que você tem e nunca se acaba, porque foi assim que foi a multiplicação dos pães. Tem gente que pensa assim: olha, logo que Jesus orou, encheu-se 12 cestos de pães e de peixes. Não, os discípulos vinham, tiravam o peixe, quando voltavam tinha outro peixe, o peixe não acabava, o pão não se acabava. É assim que Deus faz. E quando todos comeram, Jesus mandou recolher o que sobrou, e sobrou 12 cestos de pedaço de 5 pães e de 2 peixes, de 5 pães e 3 peixinhos, 2 peixinhos. Tem 2 multiplicações, mas eu estou falando de uma dessas para você entender que quando há vaso que está cheio, quando há vaso que é vaso de honra, ele traz até o Senhor o problema, e o Senhor diz assim: ó, por esse eu vou dar vitória. Vocês lembram da passagem de Marcos capítulo 2, daquele homem trazido por 4? Jesus não olhou a fé do paralítico, o paralítico não tinha fé para ser curado. Jesus olhando a fé deles, dos caras que trouxeram, daqueles que trouxeram o paralítico, ele disse: filho, perdoados estão os teus pecados. E a Bíblia diz que naquele momento os fariseus começaram a dizer: quem é esse que tem poder para perdoar pecados senão Deus? Jesus não iria, quem sabe, curar aquele paralítico, porque o que ele sentiu quando Jesus disse: perdoados estão os teus pecados, é a coisa mais maravilhosa que um ser humano sente, é quando ele sente o perdão do seu pecado. Eu lembro-me que em 1989, quando eu me dobrei aos pés do Senhor Jesus, e Ele me aceitou, sendo eu um pecador, eu comecei a cantar, eu fiquei feliz, porque eu estava numa prisão, e agora eu me tornei livre. Quantos lembram desse dia? Você lembra disso? Eu lembro. E tem gente que esquece disso. E Jesus continua com você, você está livre. Mas infelizmente tem muitas pessoas que estão sujando o vaso, como o pastor, quando perde a noção. O rei Belsazar, ele deu uma festa, uma grande festa, e eles começaram a beber muito vinho, eles começaram a perder a noção. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, você vai encontrar um texto bíblico dizendo: e não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo.
O rei Belsazar deu uma festa e ele começou a beber. E quando ele perdeu a noção, é assim que começa, meu irmão. Hoje eu faço um negocinho, não tem problema. Amanhã eu faço uma outra coisinha também, não tem problema. E quando você vê, você perdeu a noção e você está atolado novamente no pecado. E o rei Belsazar começou a beber, e ele começou a brincar, e ele mandou trazer os vasos da casa de Deus para beber vinho e festejar. E quando ele está naquela festa de alegria, olha só, quando Deus se manifesta, até o embriagado, o drogado, ele ouve a voz de Deus. O Daniel está embriagado, os seus súditos, a multidão que está com ele estão todos embriagados, o Belsazar está embriagado, e aparece lá na parede um dedo escrevendo uma sentença, e esse dedo escrevia assim: olha, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Será que se esse dedo apontasse para mim e para você? Porque tem gente assim, ó, nós não estamos aqui para acusar ninguém, longe de nós acusarmos alguém, mas diante de Deus, se esse Deus escrevesse os nossos fatos, como estaríamos nós? Pesado fostes e foste achado em falta, ou pesado fostes e estáis abençoado? Isso é uma pergunta que fica para você e eu respondermos, porque cada um de nós sabemos o que nós estamos fazendo ou não estamos fazendo. Então o resultado disso foi o quê? Ele morreu, perdeu o reinado, porque ele estava brincando com vaso, e com vaso não se brinca. Não fale do vaso, não murmure do vaso, não critique o vaso, não deboche do vaso, não chama de quadrado para o vaso, respeite o vaso. Tem vaso mais velho, tem vaso mais novo, tem vaso de gerações antigas, tem vaso de geração média, tem vaso de geração nova, todos são vasos. Respeite. Uns pulam, uns adoram, uns choram, outros ficam quietos, uns bate palma, é uma maneira de adorar a Deus. Cada um de nós temos a nossa particularidade com Deus. Uns levantam a mão, outros riem, outros dão glória, outros saltam, mas todos são vasos, e cada um de nós devemos saber que nós estamos diante de um Deus que enche vasos. Nós não estamos aqui para brincadeira, não, senhores. Nós não estamos aqui apenas para estar num culto de Santa Ceia mais um mês. Não, eu sempre ouso dizer que nós estamos num desafio. A igreja militante está vivendo um desafio. E qual é o desafio da igreja? Vencer o mundo. O desafio da igreja hoje. Eu compartilhei um vídeo no Facebook de um diabo conversando com o entrevistador. E se você assistir aquilo, é na realidade o que está acontecendo. Às vezes ele está sentado na nossa casa. Dentro da nossa casa nós não observamos, não detectamos ele, porque nós nos preocupamos em instalar um antivírus no computador para não estragar nada que tem ali, né? Mas nós temos um antivírus do céu no nosso coração. O crente que tem intimidade com Deus tem um antivírus muito especial. E quando o diabo bate, ele já decide: esse aí não é de Deus, não. Essas coisas não vêm de Deus. Já passa uma varredura, joga fora, porque não é de Deus. O cara foi lá em casa instalar essa semana, formatar um computador, e ele colocou uma vassourinha lá. Um ícone com uma vassourinha. O que é isso aqui? Isso aqui é uma limpeza. Quando você quer fazer uma limpeza, você só clica aqui que ele vai varrer. Irmãos, tem muitas casas que essa vassoura precisa passar. Você sabe aquela faxina que as irmãs fazem? Durante a semana elas varrem a casa onde passa o sacerdote. Mas tem um dia da semana que elas levantam cadeira, que elas jogam os tapetes tudo para fora, e o homem não fica em casa aquele dia. Não quer se articular, não fica em casa. Sai de casa, vai fazer alguma coisa,
Porque aquele dia é o dia que tiraram para fazer uma geral. E vem, começa nos banheiros e vem vindo por baixo da cama. E quando chega na porta, você não